Que bom ver vocês. Fico feliz. É a Sim. pergunta que nós temos para o quarto ciclo. É importante perguntar, porque se vocês não perguntam, eu falo, mas eu gostaria de saber a proposta de ensino. Beatriz, pode perguntar? Araci, depois que a gente começa a fazer esse trabalho de desobsessão, é esperado a vida fazer um rebuliço? A maré estava calma Olha, e, de repente, o mar ficou todo agitado? olha, veja bem, você é estudiosa. Então, você entende que quando nós vamos ir em busca de alguma coisa boa ou que nos é importante, os invejosos, ciumentos, perturbadores, inimigos, todos nos impedem. É igual fazer um concurso. Você tem que ficar de boca fechada, porque senão todos os seus parentes e amigos não deixam você crescer. Então, a espiritualidade, então, o que que você tem que pedir? Você tem que rogar à sua equipe de trabalho, aos seus protetores, que façam a proteção máxima para você. O que que é uma proteção? Toda a equipe de Bezerro, ou a nossa equipe do estudo, pesquisa, fazer uma proteção para você, para que seus adversários não te impeçam. Agora, quando o médium tem um pouco mais de visão espiritual ou de estudo, todos os tropeços são para ele tirar. Tudo que eles infernar a tua vida, o objetivo é você chamar a sua equipe de trabalho e pedir que retire. Seja qual a perturbação que ela vir. Porque esses perturbadores que hoje você fala, que quando você começa a desenvolver eles sempre estiveram aí. Não é que eles chegaram agora. Eles só estavam felizes, sentados, se abanando na pedra, tomando suquinho, entendeu? Aí você chega e quer mudar a situação. Então, existe aquela operação que você quer mudar. É igual o filho que não limpa o quarto, aí faz um ano que está tudo sujo, amanhã chega lá e quer que ele limpa. E aí aquele reboliço todo, porque ele não quer limpar, ele nunca limpou. Então, você está entrando numa área familiar que há um impedimento deles, dos obsessores. Pode impedir no marido, nos filhos, nos amigos, no telefone, enfim. Eles usarão todos os meios para te impedir. Mas o objetivo deste trabalho é a sua própria libertação. Qual é o meu compromisso com a Eli? Ensinar o médium a trabalhar com seus protetores. Esta é a única saída. Quer dizer, eu posso te ajudar. A Eli também pode. Qual seria a nossa ajuda? Mas é uma ajuda temporária. Pedir à nossa equipe de trabalho que faça mais proteção para você, mas é a nossa, não é a sua. Essa é a diferença. Então, eu posso pedir, ele pode pedir, qualquer outro dirigente pode pedir, mas você estaria protegida por uma outra equipe de trabalho que não é a sua. E o que que importa para o médium? Ter aquilo que é seu. Ter aquilo que você possa contar de dia, de tarde e de noite. Então, qual é a nossa proposta, minha e da Eli? É fazer com que o médium desenvolva e aprimore a sua equipe de trabalho. Mas a nossa equipe de trabalho, do estudo, pesquisa, educação da mediunidade, ela tem 40 anos de proteção. Porque senão nós não estávamos aqui. Nós não estaríamos dando aula. Porque a perseguição, os inimigos, adversário daqueles que estudam é muito grande. Todas as pessoas sofrem. Se um dia, Beatriz, você for dirigente de um núcleo ou de um pequeno trabalho, você vai notar que os médios começam assim que eles, mas eles vão sofrer a ação dos espíritos adversários. Quando não for com você, por exemplo, será no seu filho. Você quer ajudar seu filho? Os inimigos começam a atuar sobre seu filho para que você não ajude. Se for uma situação financeira, que você começar a orar, parece que agrava isso. Mas este agravante
no meu entendimento, é para o médium solucional. Nós somos soluções e resolução. Então, é aquela perseverança, a fé, o trabalho, a conquista. É vencer uma etapa, Beatriz. A hora que você vencer essa etapa, você passa para o segundo grau de crescimento. Quando você passar do segundo grau, você vai para o terceiro. Estou falando espiritual, não estou falando do grupo de estudo. Então, existe assim, um crescimento da própria mediunidade, do próprio médium. Nós devemos fazer com que o médium não fique preso em nós. Não é esse o objetivo nosso. O médium eternamente dependente de nós. Não. O que é importante para nós? Esse conjunto de preces. Porque o médium sozinho, às vezes, ele não consegue. Ele precisa ter muita estrutura espiritual para ele orar por ele e ficar sozinho. Mas o nosso objetivo é que o médium desenvolva toda a sua equipe de trabalho, pode estar no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, pode estar na França, ele pode estar onde ele quiser. A sua equipe de trabalho tem que estar junto com ele na sua vida, no seu caminhar, no seu objetivo, naquilo que ele veio fazer. Então, essa parte de aprendizado, ela é um pouco difícil, realmente, Beatriz, mas não que não esteja superado. É como o soldado que tem que fazer todo aquele exercício, passar na água, passar no frio, ficar assim. Então, essas experiências são que os espíritos nos impedem. Eu tenho certeza que é maior impedimento, malcriações, as pessoas fazer malcriação para nós, serem ingratas. A ingratidão é uma pesquisa muito difícil para o médium. Ele sofre uma ingratidão das pessoas que ele ama, e ele vai ter que perdoar e continuar a assistir. Então, você seja forte, Beatriz. Não deixe as rajadas de vento te tirarem o seu crescimento e o seu aprimoramento. Respondi para você? Quer continuar essa fala? Não, respondeu. É porque estava assim, tudo muito tranquilo, tudo muito suave. E aí, depois de terça-feira, até ontem, eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, daí me veio. Eu falei, ai, coloquei a mão no vespeiro, imaginei. Então, agora, cuidado. E aí foi, nossa, terrível. Mas aí fiz a minha oração, fiz o meu pedido de socorro, né? Socorro. Ótimo. E essa noite foi bem tranquilo. Foi assim, hoje o dia foi mais fluido também. Já percebi que houve assim, uma mudança nessa movimentação, nessa grade energética que estava assim, bem pesada. Isso. Não respondeu. Ela sempre existiu, viu, Beatriz? É. Sempre existiu. É que não, você não teve tempo para ver. O médico confunde, por exemplo, eu comecei a estudar, a desenvolver, surge. Não, ela sempre esteve ali. Ela sempre te impediu, ela sempre estava ali. Quer dizer, a hora que você tira aquele véu, há uma revolta daqueles que não querem ficar visíveis. Mas por eles ficarem visíveis, no sentido de nós observar e tomar conta, faz com que eles fiquem alvoroçados. Ok? Mas você não se preocupa com isso, porque o que vale para o médium é o comando e a moral do médium. Todos os espíritos inferiores, a mim, a você, eles estão sobre o nosso comando. Nosso comando. E o comando dos espíritos protetores nossos. Ok? O que um médium não comanda? Por exemplo, eu sou uma alma inferiorizada e sou da mesma altura do meu espírito obsessor. Eu não posso com ele. Aí entra aquele famoso acordo, entendeu, Beatriz? Aí entra o famoso acordo do médium com o obsessor, porque ele não pode com o obsessor. Eles dois são da mesma altura moral e ética. Nenhum respeita o outro. Não faz acordo de mafioso, você está me entendendo? Faz acordo da máfia. Aí você aqui, eu aqui. Mas nós, de uma ordem superior a eles, não, você não pode, não vai fazer, eu não te permito e você não vai fazer.
Então, esse comando dessa ordem superior, todo e qualquer espírito obedece. Tá ok? Ok. Obedece os anjos e os arcanjos. Então, você deve fazer uma prece e falar com o seu anjo guardião quais as medidas que você quer tomar doravante com essa ação dos seus obsessores. Você quer colocar uma medida, uma organização, reforçar a sua equipe de trabalho, reforçar suas defesas. Então, quem pede essa defesa, quem faz essa defesa é o médium. Na próxima, hoje é uma aula, mas na próxima quinta-feira nós vamos fazer assim, uma aula e uma aula prática. Terça-feira, eu estou falando, vocês estão me entendendo, né? Porque é tanta aula de segunda, de terça, de quarta, no sábado, no domingo, que depois eu nem sei mais que dia da semana que eu estou. Mas vocês têm que saber o dia da aula. Bom, então, na próxima terça-feira, nós vamos fazer novamente um trabalho prático. É uma aula e um trabalho prático, uma aula e um trabalho prático. Certo, Beatriz? Certo, Muito certo. bom. O trabalho da mediunidade, para nós, é uma experiência, que às vezes nós não damos bastante atenção àquilo que significa trabalho. O nosso trabalho espiritual, como trabalhar. Mas ao longo do nosso caminho, nós percebemos a importância do trabalho dos espíritos, a importância desse trabalho. E como é que eu consigo as minhas equipes de trabalho? Se o médium ele não tem ainda, é um noviço, um aprendizado, ele pode trabalhar com as equipes de trabalho de outros espíritos, como Bezerra de Menezes, Eurípides, Joana d'Arc, Paulo de Tarso, tá? Que espírito superior que ele evocar. À medida em que esses espíritos são levados para as colônias espirituais, daí 6 meses, no máximo um ano, esses espíritos retornam para o médium. Retornam pela lei da gratidão. Porque na medida em que o médium retira os espíritos, quer sofredores, umbralinos, tristes, seja o que for que nós tenhamos socorridos, e levado para as colônias espirituais, e lá eles recebem o tratamento, eles retornam ao redor daquele médium para continuar o trabalho redentor. Aí você vai, mas por que era assim? Por causa da bendita da Bonosora. Lá, para você estudar, comprar um caderno, andar de ônibus. Quem já leu o Nosso Lar? Para você fazer, comprar qualquer coisa no Nosso Lar, não é assim? Você não tem que ter uma carteirinha de Bonosora, de trabalho? Então, coisa melhor que pode ter é o médium trabalhador. Então, os espíritos enviam aqueles espíritos que nós enviamos, pode ser 10, 20 mil, o tanto que o médium auxiliou, para retornar para trabalhar com aquele médium. Então, esses espíritos, na medida em que eles nos ajudam, eles também são auxiliados, levam outros espíritos para as colônias espirituais, parte de evangelizações, pronto-socorro. Então, é uma corrente contínua de auxílio. E é isso que faz um médium, com muitos anos de trabalho, ter uma mega equipe trabalhadora. A diferença de um noviço, porque ele está trabalhando, às vezes, com espírito familiar, o amigo, ou que lhe foi outorgado para trabalhar. À medida em que esse médium vai trabalhando, socorrendo os seus espíritos no seu lar, os seus filhos, seus entes queridos, após um ano esses espíritos retornam. E esse grupo aqui que tem 4 anos de trabalho, sabe a ampliação dessa equipe de trabalho. Nossa equipe, ela se amplia todo ano. Mas quem pede o retorno desses espíritos é o médium. É o médium que pede. Então, você, Beatriz e tantos outros
que aqui estão junto comigo hoje. Se quiser aumentar a sua equipe de trabalho, roga aos espíritos superiores, que os espíritos que estão nas suas colônias espirituais e que estejam aptos ao trabalho redentor, que retorne à base de socorro, que é você, para te proteger e para socorrer outros espíritos. Esta é a lei da fraternidade, a lei da gratidão, a lei de responsabilidade. Então, esse trabalho contínuo de auxílio aos espíritos é que nós vamos auxiliando as famílias nos auxiliam, e essa ajuda contínua familiar faz com que esses espíritos que trabalham possam posteriormente reencarnar com conhecimento. Um espírito que queira fazer uma faculdade no mundo dos espíritos, ele tem que trabalhar, ter bônus horas para fazer a sua faculdade. O espírito que quiser estudar arte, ele terá que ter bônus horas. Lá, tudo você tem que ter uma carteirinha de trabalho. Se você quiser comprar uma casinha bem pequenininha, quem já leu o Nosso Lar sabe disso, é 10 mil bônus horas. 10 mil horas, 10 mil horas de serviço. Para você comprar uma casinha do tamanho do BNH, entendeu? 6 por 6. Então, o médium tem que trabalhar. Esse trabalho. Agora, a casinha é sua para sempre. O dia que você comprar uma casinha, você pode nascer, pode voltar, sua família pode ficar na sua casa, você pode voltar novamente, ampliar, fazer varanda, plantar flores. Então, conta, estou apenas contando aqui, a Revista Espírita conta que um grande artista, a casa dele, ela é flutuante. Então, quando ele quer mudar, que ele é um grande pesquisador, a sua casa é acoplada num carro que também volita, e ele leva a casa dele para outro lugar, e estaciona em outro local. Então, ele não perde a casa dele é totalmente reformada, modificada. Então, a casa dele é linda para ele fazer. Os vidros são todos líquidos. Compra o vidro líquido, aí ele cria o que ele quer criar, colorido, flores, artesanatos, vitrais, e os vidros solidificam. E aí fica tudo bonito, da cor que ele quer. Então, esse crescimento nosso, esse aprimoramento do nosso espírito, ele é grandioso demais. É grandioso. O que nós precisamos é ter força, coragem, luz, para passar por as pequenas dificuldades que nós enfrentamos. Então, esse enfrentar o nosso passado, o obsessor, os inimigos, espíritos brincalhões, zombeteiros, esses espíritos de criança que são muito comuns, os drasgos, os guimonos e tudo mais. Então, esses espíritos precisam serem socorridos também, auxiliados no longo da nossa jornada. Então, o crescimento do médium depende dele. Depende dele. O que nós aqui fazemos, que é muito importante, que é um erro para aqueles que ainda não compreenderam, e eu falo isso porque eu não tenho medo de errar quanto a isso, é que nós, médios antigos, igual eu, assim, com 70 anos, o que nós cometemos de equivocado? Porque naquela época ensinávamos nós no centro espírita, porque eu sempre fui muito trabalhadeira. Agora que eu estou velha, que eu sou mais tentada, mas eu fui muito trabalhadeira, daquela que é em abrigo. Olha, eu trabalhava, eu não tinha medo. Centro espírita de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava, eu não ligava para que centro espírita eu estava. O importante é que eu estivesse trabalhando. Então, eu trabalhei muito, muito para fora. Eu trabalhei em creche, eu trabalhei em hospitais, eu trabalhei em abrigo de velho, eu trabalhei no centro espírita, eu trabalhei em trabalho de cura, eu dei aula, eu fazia de tudo. Só que eu entendia naquela época que eu tinha que trabalhar para fora. E eu passei aí 20 anos
com toda a minha força, a minha garra mediúnica, o externo. Mas deu um bloqueio interno na minha família. Quando deu um bloqueio interno dos meus obsessores, adversários, contrários, que eles me subjugaram pela minha família, então eu questionei: aonde eu estou errada? Aonde que eu errei? Porque eu trabalhava e rezava de noite, eu era disposta, eu queria vencer, mas eu não fazia este trabalho que hoje nós ensinamos para os médiuns. Primeiro, a sua família. Porque o obsessor, quando quer parar o médium, eles não me conseguiram parar muito fácil, mas eles levaram 20 anos para me parar. Né? Eles me fecharam de uma forma bem corajosa, mas eu sou briguenta, eu sou guerreira. Eu lutei muito, eu me libertei deles. Mas eles levam todo tipo de dificuldade para o médium. E a maior dificuldade de um médium é a dificuldade familiar. A dificuldade familiar, a dificuldade financeira, quando ele leva a doença e a enfermidade para a família. Quando os obsessores nos impedem toda a nossa finança. Então, nós ficamos restritos, sem dinheiro e doente. Quanto que nós deveríamos, que é o que eu faço, ensino vocês primeiro a cuidar da casa, cuidar do vosso dinheiro, cuidar dos seus filhos, cuidar do vosso trabalho, cuidar do seu bem-estar físico e emocional dentro da sua casa, para que no futuro você possa sair e trabalhar se assim você o desejar. Então, nós estamos hoje trabalhando num invertido. Primeiro o lar, primeiro a casa, primeiro a família, e depois nós saímos para o público. Eu sempre trabalhei no público e nunca deixei de não trabalhar a nível público. Mas hoje o meu lar, a minha casa, meus filhos, netos e bisnetos são prioridades. Prioridades do meu trabalho. E qual é a minha prioridade? Será que é deixar eles balançando numa rede? De jeito nenhum. A minha rogativa aos protetores, para que eles venham aos meus netos, bisnetos e filhos, para que eles cumpram a sua missão. Porque eu sei que o obsessor é o grande impedimento. O obsessor vai impedir de todas as formas, mas que a doença seja um meio de acordar, que a falta de dinheiro seja um meio de acordar a minha família, de rogar aos seus protetores que eles precisam dos protetores para passar pela prova da falta do dinheiro. Para passar pela doença, eles precisam dos protetores para passar pelas doenças. Então, eu não sou a salvadora da minha família, eu sou a orientadora da minha família, para que eles tomem um rumo de maneira correta, que o orar é substancial na vida deles. Se eles querem que a vida dê certo, eles que orem. Eu sou boazinha. Quando tem um problema e se ligar para mim, olha, às 7 da manhã nós temos prece, às 8 da manhã nós temos prece, às 6 horas da tarde eu tenho prece, e às 8 da noite eu tenho aula com prece. Qual o horário que você quer? Qual o horário que você vai orar com a vovó ou com a mamãe? Hã? Horário por dia, você tem que achar um. Mas os filhos são muito metidos. Sabe o que eles querem? Que a gente ora com eles porque eles são especiais. Mas eu até faço isso. Então, aqueles muito metidos, ai, mãezinha do coração, filhinho do coração, da mamãezinha. Ai, senhora que tem que rezar para mim, não quero rezar com os outros, quero rezar. Não vou rezar com você, minha filhinha. Vamos rezar. Você acha que eu chamo o quê?
todos os protetores, eu desço o céu na cabeça deles, o céu. Entendeu o que eu estou falando? Porque só o céu pode ajudar, não sou eu que vou ajudar eles. Não é a mamãezinha que vai ajudar, mas a espiritualidade, seu anjo guardião, sua equipe de trabalho. Então, alguém que for audacioso, que pedir para mim orar, venha, senta aí na minha frente. Eu não rezo distante, não. Senta bem aqui na minha frente. Você sentar aqui, eu vou rezar para você. Se você não vir, eu não vou rezar, você não precisa. Quem precisa que senta aqui na minha frente. É assim que funciona. Porque tem que ensinar, tem que educar, tem que orientar. É isso que nós vamos fazer para os nossos filhos. Porque a morte, ela vai chegar. Um dia a gente vai ter que morrer, não vai ter jeito, tem que voltar para casa, graças a Deus. E aí? Os filhos vão ficar reveria? Sem protetor? Sem anjo de guarda? Sem conhecer os protetores deles? Não, isso daí é fundamental. Conhecer a espiritualidade e seus guias espirituais. Isso é fundamental. Isso é um equívoco doutrinário que quando os filhos crescer, eles decidem. Isso não existe. Somos nós que ensinamos nossos filhos. E preciso orar? Eu oro? Pode me chamar a hora que for. Qualquer um pode me chamar de madrugada, de manhã. É só eu acordar que eu estou disposta a orar. Não tenho horário para mim orar. Mas o esforço é da família. O esforço é da família. Então, é isso que nós temos que fazer pela nossa família. E vocês da minha grande família espírita, que eu amo também. Acha que eu não estaria aqui se eu não vos amasse? Acha que eu estaria aqui se não fosse o nosso reencontro de espiritualidade, porque nós estamos aqui de vidas passadas para nos auxiliarmos mutuamente? Lógico que sim. Lógico que sim. E você quer a maior bênção do que a internet, esse meio de comunicação que nós temos? Você já pensou eu aqui no fim do mundo, bem na divisa com o Brasil-Paraguai, 700 quilômetros de você, às vezes a 900, e eu estou tranquila aqui todos os dias, só quando falta luz, essas coisas materiais. Mas, gente, nós estamos aqui, uma pertinho da outra, conseguindo orar, conseguindo trabalhar, assistir aula. Hoje mesmo, eu falei para uma companheira, falei, assiste às aulas, porque você não tem tempo de ler um livro de 400 páginas que eu te dou em 40 minutos de aula. Eu falei, qual que você quer? Ler um livro de 400 páginas ou você vai assistir minha aula 35, 40 minutos? Quer dizer, é muito mais fácil assistir uma aula com 25, 30, 40 minutos do que ler uma obra inteirinha. Determinados livros, você lê e tem pouquíssimo. Só a obra básica que ela tem item por item informação. A obra básica, onde você tocar numa frase, ela tem profundidade nos seus ensinos. Mas em outras obras, não. Não tem. Não tem, não. Então, você leva mais tempo na história do que na profundidade. Então, é isso que nós temos que aprender a ouvir, a estudar, convidar os filhos para orarem, fazer o evangelho, evocar o anjo guardião, espíritos protetores, ensinar as crianças a orar desde cedo, a estudarem, a aprender. Somos nós que faremos o nosso lar, que faremos a nossa casa. E cumpriremos a meta como pais e mães dos nossos filhos. Pais e mães. Porque se não for cumprido, nós voltaremos. Quem já leu o livro Consolador? Tem várias histórias no livro Consolador. E assim, se não cumprir, vai voltar de novo, vai voltar com aquele filho que nós não cumprimos, e assim por diante. Então, façamos o melhor, ok? Eu amo vocês e meu desejo ardente da Eli é que vocês se tornem grandes, fortes, corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor. É isso daí.
igual o Divaldo falou. Somos nós espíritas reencarnados no Brasil. Ou vocês se mexe, porque nascemos aqui. Espíritas que viemos de lá da França e da Europa para dar uma construção melhor aqui no Brasil. Cada um com a sua missão, cada um com a sua parte, cada um com a sua parcela. E nos unimos para sermos fortes. Estamos fortes, entrelaçados, nos tornamos fortes. Que Jesus nos abençoe, ilumine sempre as nossas vidas. Deus Pai, de amor, Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nós vos rogamos a providência divina, ordem e direito de trabalho, para que nesse momento nós possamos nos reunir em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, para exercermos, Senhor, neste momento, buscando energias positivas, salutares, benfazejas, energéticas, energias de luz, de paz e de harmonia. Nós rogamos-te, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa vida, pelo nosso entendimento, pelo nosso trabalho, pela família, Senhor, que temos. Pedimos-te que abra esse portal de amor e luz e que possamos receber dos espíritos superiores todo o amor, toda a luz e todo o entendimento de que necessitamos. Rogamos ao nosso anjo de guarda, a toda a nossa proteção, que venha neste momento em nosso favor e que nós possamos socorrer e amparar todos esses espíritos que estão em nossa volta, que estiveram no dia de hoje, que foram atraídos pelo nosso pensamento, pelas nossas energias, por onde passamos, por onde andamos, que eles possam, nesse momento, ser influenciados pelo estudo, pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio, pela boa vontade, e que as energias superiores venham em nosso favor. Rogamos aos nossos protetores que possam usar neste momento o magnetismo da Terra para limpar o nosso lar, desmagnetizar, tirar vírus, bactérias, choro, lágrimas, tristezas, doenças, desequilíbrios, loucuras, tudo aquilo, Senhor, que nos acompanha nesta vida, nesse caminhar, nessa terra atual. Rogamos a Deus Pai permissão para que nossos amigos espirituais possam, neste momento, socorrer e amparar, levar para as escolas de evangelização, jardins de prece, pronto-socorros, educandários, clínicas psiquiátricas, casas de correções, todas essas companhias do nosso dia, da nossa semana, do trabalho, da própria família. Que eles possam, Senhor, todos os que adentraram a nossa faixa vibratória, todos que adentraram o nosso lar, todos que assistiram conosco hoje, e aqueles que sentem necessidade do crescimento, do amparo e da luz, que nossos protetores possam socorrer, fazer esse transporte, que a regeneração esteja ao nosso favor e ao favor de todos esses espíritos. Rogamos a Jesus, Mestre amado, as vibrações de cura. Rogamos à Mãe Santíssima as vibrações de amor, de dignidade e de ternura. Rogamos a Deus Pai que permita que possamos ter uma noite de sono em paz, que nosso anjo de guarda nos leve até uma escola, onde podamos entender melhor o que viemos fazer aqui na Terra, aonde estamos e tudo que ainda temos que fazer. Pedimos-te, Deus Pai de infinita misericórdia, que nossos protetores repassem pelo nosso lar, pela nossa vida, e vai desmanchando e desmagnetizando
toda vibração contrária ao bem, à paz, à harmonia, à saúde, ao equilíbrio, às vibrações de amor. Que nosso anjo de guarda nos envolva neste momento com energias vibratórias de saúde, das plantas medicinais, da água, do vento, do fogo, da criação divina, que venha nos acalmando, nos refazendo, nos auxiliando, trazendo as energias de que necessitamos para termos uma boa noite e que nós possamos processar, arquivar e usar todos os conhecimentos que temos recebido nas nossas aulas do grupo de estudo, desenvolvimento e pesquisa da mediunidade. Pedimos que abençoe nossa boa vontade, nossa mediunidade, para que possamos usá-la em favor do bem, do crescimento, do equilíbrio e da harmonia. E assim, nós agradecemos a oportunidade e encerramos o nosso encontro de hoje com a permissão de Deus. Fechemos nossas bacias, nosso estudo, e neste momento encerro o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja.